Perim, manda ver. Só dar uma ideia para o Anima Mundi. Dá uma tuitada no Eduardo Paes, eu fiz isso. Falei, pô, Eduardo Paes, bota esse festival aí na cidade. Ele falou, pô, já tá. Aí, fala lá com o Antônio Pedro. Aí, fui procurar o Antônio Pedro, cheguei no Antônio Pedro, ó, já recebi o Twitter, tá tudo certo, preencha esse formulário aqui. Dá uma tuitada lá que de repente dá certo. Eu fiz isso, deu certo, pô. E o Antônio Pedro já falou, já tá, para não me dar espaço para pedir dinheiro da Rio Tour para o festival, né? Que ainda falta uma grana. Vou ver se eu saio daqui hoje com cheque. Então, gente, tem aqui uma apresentação breve do festival. Esse não é um festival de 18ª edição, nem de 10ª, nem de 8ª, enfim. É um festival de primeira edição, mas é um festival que... nem entendi porque a Firjan teve a ousadia de me convidar para falar de algo que vai ser experimentado, começa dia 21 de junho, mas, enfim. É um festival que a gente vem planejando ele desde 2009. Sempre foi pensado com essa ideia de que esse evento... não só deveria produzir mobilização sociocultural, mas deveria estar implicado em processo de desenvolvimento de território. A gente pensou esse festival primeiro para se realizar naquela região, na região serrana, logo depois daqueles acidentes, enfim, que destruíram, que acabaram com toda a infraestrutura turística e de cultura de parte daquelas cidades, né? Agora que estão se recuperando, a gente pensou nisso para realizar um festival grande nessa região e gerar um fluxo turístico que pudesse, né, trabalhando nessa onda do turismo cultural, enfim, produzir novas dinâmicas econômicas nesse território, né, sobretudo nesse período da recuperação, porque circo se adapta a tudo, você leva a lona, você monta, você não precisa do teatro, do equipamento cultural clássico. A gente chegou a conversar um pouco com a Firjan sobre essa ideia, a Firjan gostou muito, Sebrae, e aí a gente recuou, porque logo em seguida, com a doação dos recursos, enfim, da Administração Pública Federal, vários prefeitos lá estavam encalacrados com as licitações. Ei, vai falar de circo, viu? Acho que é Mambembe já. Deixa eu usar uma parada aqui. Ó, tá operando aqui isso? Aponta para o vídeo, é isso? Bom, então vou seguir falando aqui antes de apresentar. Então, já vou dar alguns números, a gente vai rever isso na apresentação, mas, enfim, esse festival é um festival que começa dia 21 de junho agora, e vai até o dia 1º de julho. É um festival que apresenta uma cena circense contemporânea, quer dizer, a gente trabalha com uma linguagem que está no imaginário popular das pessoas, mas a cena que a gente vai apresentar é uma cena contemporânea do circo, não é aquela cena do circo clássico, do chamado circo tradicional. É um festival que vai acontecer com 20 companhias, 10 nacionais, a maior parte delas são companhias do Rio de Janeiro, só 2 companhias de fora, uma do Ceará e uma do Distrito Federal, e 10 companhias internacionais de vários continentes do mundo. Além dessas 10 companhias internacionais, a gente trouxe, e chegaram aqui no Rio de Janeiro, 20 jovens, produto de uma seleção pública internacional, 20 jovens de 9 nacionalidades diferentes, que estão 10 horas por dia, todos os dias, desde o dia 28 de maio, criando um espetáculo original, singular para esse festival, que trata do tema da sustentabilidade. Então, a gente tem russo, belga, são todos jovens egressos dos maiores centros de formação para as artes circenses que a gente conhece e tem no mundo, dirigido por um cara chamado Rob Tenion, que é um coreógrafo, trabalha com coreografias numa companhia chamada Deviate, uma companhia de dança, as pessoas aqui algumas devem conhecer, e é também fundador de uma companhia Stay On Dance, que é uma companhia de Londres, é um australiano, enfim, que vem dessa onda da economia criativa, onde também o conceito surge. É um festival... Estou aqui tentando, vamos lá. Então, assim, é um festival que trabalha, quer dizer, se apropria do Rio como polo de cultura, entretenimento, e que já é afirmado pela essa quantidade de coisas que acontecem aqui, como o César evidenciou, quer dizer, o Anima Mundi, e aí a gente aponta aqui outros grandes eventos de dança, teatro, cinema, o Rock in Rio com a música, enfim. Mas é uma cidade que ainda não tinha o seu festival de circo, embora tenha encontros de palhaço, como o Teatro Anônimo já vem fazendo há 8 edições, e a gente quis criar na cidade um festival de circo, né? E aí a gente faz essa defesa, quer dizer, a nossa disputa de cidade aí, né? Uma cidade com tantos festivais
importantes, ainda não ter o seu festival de circo. A gente foi lá e tirou essa onda de fazer. Essa coisa mudou dessas marcas. Na verdade, fazer um festival com essa magnitude, a gente precisou de muita parceria. Então, assim, para além do Sebrae e Firjan, que são parceiros desde o primeiro momento nessa empreitada, a gente hoje deve ter cerca de 25 parceiros aportando serviços, aportando produtos, contribuindo com doação de coisas, e mais alguns parceiros financiadores. É um festival que tem um orçamento de 2,4 milhões de reais, e a gente está realizando com uma captação de financiamento, efetivamente de recurso financeiro, de 1 milhão e pouco, quase 1 milhão e 500 mil. Já apresentou ali o 10 minutos. Quase 1 milhão e 500 mil, todos eles captados com lei de incentivo, lei federal, lei Rouanet, a lei do município e a lei do Estado. Então, o Estado, a gente tem a parceria da Light, na lei federal a parceria da CCR, que é a empresa concessionária da ponte, e na lei municipal a gente tem a parceria da Rede Globo de televisão, que não é só promotora, é a maior patrocinadora do festival, patrocinadora master, que ela mandou retirar essa marca e disse: não, me deixa lá só como parceira, que está tudo bem. E aí a gente tem, enfim, parceria dos espaços onde a gente vai realizar as atividades. É um festival que integra todos os circuitos, tem um circuito que integra todos os territórios pacificados. Na verdade, nós vamos usar a lona do Crescer e Viver, que é a instituição que eu dirijo, que é uma das realizadoras e idealizadoras do festival, que é uma lona que está na zona de influência do São Carlos. A gente está instalando uma lona na Cidade de Deus, uma lona no Complexo do Alemão, e vamos utilizar para abertura a lona da Unicirco Marcos Frota, que fica na Quinta da Boa Vista, porque a gente está trazendo uma companhia colombiana com apoio da Embaixada da Colômbia, que é uma companhia que não caberia numa lona com menos de 12 metros de altura. Mas o festival não acontece só nessas lonas. A programação do festival, os grupos artísticos vão circular por todos, absolutamente todos os territórios pacificados da cidade. Não são os territórios com UPPs, são os territórios pacificados. Alguns deles ainda não têm a unidade de polícia pacificadora implantada. É o caso do Complexo do Alemão, que você tem áreas onde estão implantando a UPP e você tem áreas que ainda não estão implantadas. Então, o que a gente está fazendo nesses territórios? Não tem circo. Então, a gente está apropriando desde o salão da igreja evangélica até o espaço da escola pública, o ginásio da escola pública, mostrando que esses equipamentos podem ser apropriados como equipamento de cultura, como equipamento para mobilização cultural, como equipamento para expressão artística, como espaço do encontro, como falava o Farjado aqui na palestra dele. Então, é usar o potencial da própria comunidade para realizar o festival. Eu definitivamente não sou um cara bom. É um festival em que o ingresso, eu vou usar essa fala do Beltrame, entrada a preço popular. A gente não partilha essa ideia de que porque é na favela, você tem que fazer tudo de graça. O Brasil produziu 30 milhões de consumidores, novos consumidores, eles estão ali. Claro que é preço popular, é um festival que custa R$10 a entrada, mas é um festival que vai distribuir 30% dos bilhetes gratuitamente para qualquer morador do Rio de Janeiro. Então, não me importa se o cidadão vive no Complexo do Alemão ou vive no Leblon. Se ele chega 1 hora antes, ele retira um bilhete. O que a gente quer fazer com isso? A gente quer provocar um fluxo da cidade para esses territórios. Quer dizer, há uma ideia de gerar a tal integração do Rio de Janeiro, que é o seguinte: eu faço meu espetáculo aqui no centro da cidade e dou os bilhetes para os moleques pobres lá da Cidade de Deus, e eu trago os caras aqui. Não é isso. É preciso que a cidade conheça esses territórios, compreenda as dinâmicas culturais desse território, viva as relações desses territórios. Esses territórios têm coisas para serem vistas, além de pobre. Né? Porque tem também essa dinâmica de ir o cara lá, o turismo da favela, porque agora você pode ir na favela, vamos ver como é que é a estrutura urbana desse troço aqui, e vamos ver como é que as pessoas se relacionam. Não, as pessoas lá se manifestam, se organizam, produzem arte, produzem cultura, e uma das coisas que o festival está fazendo não é só apresentar a cena circense lá, a gente está mapeando em cada um dos territórios todos os acontecimentos artísticos, culturais. Por exemplo, a festa de quadrilha, que ainda não acontece em muitos lugares, acontece nessas favelas, para provocar que os nossos artistas, técnicos e trabalhadores do festival que estão entrando na favela vivam essas relações culturais e frequentem esses espaços. Né?
Deixa eu avançar um pouco mais aqui. Eu não vou conseguir dar conta dessa... Então, aqui estão os territórios. Tomara que o governador, até o dia 21, não faça outra, embora eu acho que ele tenha que fazer mais, mas se ele fizer outra, a gente está frito. Quebra com o nosso discurso de fazer em todas. Então, aqui são os valores do festival. Vou passar isso aqui rápido. Bom... digo tem um pouco da programação, mudou os parceiros, não é o maior festival de circo do Brasil, a gente mapeou, eu conheço 34 países do mundo só viajando com circo, e conheço muitos festivais, sou convidado para muitos deles também para falar um montão de besteira também. Digo para vocês que é o maior festival do hemisfério americano. Na primeira edição você dizer isso, ia soar um pouco, não era nem essa busca, ele se tornou assim, com as parcerias que a gente foi realizando, ele se tornou assim, ele ficou grande. É importante dizer que todos os serviços, absolutamente quase todos os serviços, estão sendo contratados na comunidade. Hoje a gente vai estar aqui discutindo, e hoje à tarde o polo de empreendedores que o Sebrae criou na Cidade de Deus vai estar discutindo com a equipe de produção do festival. A gente vai apresentar as necessidades de fornecimento de alimentação, de serviços nessa área de entretenimento da própria favela para o polo de empreendedores da Cidade de Deus, e a gente vai estar promovendo uma rodada de negócios lá, sem ter anunciado isso. Todos os profissionais que estão trabalhando, é um festival que gera aproximadamente 300 postos de trabalho temporários, é claro. São todos jovens de 2 projetos de capacitação de mão de obra para essa área da chamada economia criativa. Um é um projeto chamado Solos Culturais, que tem capacitado jovens empreendedores de cultura em favelas carioca, e o outro é o projeto Agências de Rede para a Juventude, que tem tido aí uma relação cada vez mais estreita com o Sebrae. Então, a gente está contratando esses jovens que já estão sendo capacitados. A gente não está capacitando, a gente está estabelecendo rede com outras organizações que já estão capacitando jovens. Bacana também de falar isso, é que o Rock in Rio trouxe quase 800 pessoas de Lisboa, 800 jovens para trabalhar na área de assistência de produção. Essa é uma área que falta mesmo à cidade do Rio de Janeiro. Então, atuar nessa qualificação e reconhecer os atores produtivos desse campo, porque tem muita gente já capacitada para atuar em evento que está aí escondida nesses territórios de alguma maneira, e que a gente precisa promover mobilidade, né? Aqui são cotas, eu não sei se alguém quiser comprar uma, vai lendo rápido aí. A gente ainda tem espaço de captação. Isso aqui companhia também mudou um pouco as companhias que estão vindo para o festival, né? Um outro dado bacana de dar, eu vou ficar aqui falando desses dados que eu acho mais interessante, quer dizer, a gente está hospedando, é um festival que tem um significativo impacto na cadeia produtiva do circo. O artista de circo vive da apresentação, as companhias vivem da apresentação. Nós estamos contratando, são 350 artistas, esse festival mobiliza, do mundo inteiro, de todos os continentes do mundo. Todos esses caras vão estar hospedados no Vidigal, ou seja, a gente fechou um hostel no Vidigal, e esse hostel não cabia todo mundo, e a gente está trabalhando com famílias, então as famílias vão receber por essa hospedagem. Então, assim, são 350 pessoas vivendo numa favela, consumindo numa favela, morando numa favela durante 11 dias, e circulando em outras favelas. É um festival que, óbvio, impacta em outras cadeias produtivas. A gente está tentando, isso está quase, espero que saia, né? A gente teve uma conversa bacana com o IETS, então a gente está tentando produzir, viu, César, um estudo, e aí tentando ver isso com a parceria no Sebrae, quer dizer, um estudo aproximado desse que vocês fazem no Vale do Café, mas é um estudo que, sobretudo, possa medir o valor intangível desse festival. Porque entrar no Batã, alguém conhece aqui a comunidade do Batã? É uma comunidade difícil de acessar. Quer dizer, entrar no Batã e realizar um espetáculo sem gastar muito, e mobilizar a comunidade, e ter o cara vendendo cachorro-quente, ter o cara vendendo pipoca, e ter, enfim, a comunidade se mobilizando para receber. A gente está levando lá uma pequena intervenção, uma mini companhia que vai chegar lá numa praça, porque o Batã não tem nem espaço para fazer coisas, né? A Fabiana conhece. A gente vai entrar no Batã e vai botar 10 moleques pequenininhos, que são do nosso projeto de circo social, para fazer uma apresentação com outro circo social que surgiu no Batã, que a gente está apoiando há 2 anos, que é produto do projeto Agência de Rede para a Juventude.
qual é o valor que tem isso? Isso precisa ser, precisa ser quantificado como valor, né? E a gente quer que esse valor intangível que esse festival produz, porque é um festival de... Eu tenho 1 minuto só. Esse festival de 1,5 milhão não vai produzir um impacto maior do que 1,5 milhão, mas a gente não sabe quanto conseguiu gastar desse 1,5 milhão na comunidade. É claro que tem serviços aí que a Firjan está aportando, que o Sebrae está aportando, que é o que dá a gordura para a gente chegar no 2 milhões e tal. Mas essa é a disputa do festival, quer dizer, utilizar a cultura, a arte, a capacidade do circo de chegar a lugares onde outras linguagens não chegam, porque a gente não precisa do equipamento, a gente pode levar o próprio equipamento, a própria lona, produzir mobilização sociocultural, contribuir com a principal agenda da cidade do Rio, porque a pacificação ela não vai se consolidar apenas com a polícia ocupando esses territórios, mas a cidade construindo relações com esses territórios, provocando dinâmicas nesse território, dinâmicas econômicas, dinâmicas sociais, dinâmicas políticas, quer dizer, ajudando essa população a produzir uma dicção sobre o que ela realiza, sobre o que ela faz, sobre o que ela produz, porque quando a gente chega lá, a gente reconhece os atores produtivos, não só de arte, mas os empreendedores de cada uma dessas comunidades que estão ali, que estão disputando o seu lugar na cidade, o seu lugar nessa chamada economia criativa, nesse rio criativo que produz recurso, que produz riqueza e que esses caras têm que ser entendidos como agente produtivo. Então, esse é o barato do festival, essa é a disputa e agradeço mais uma vez ao Sebrae e Firjan pelo convite. Eu nem passei tudo ali. Parabéns, Júnior. Aproveitar uma coisa que o Júnior falou no meio da apresentação dele. Quando você comentou quem chegar 30 minutos antes, é isso? Ou 1 hora antes, né? Até 1 hora antes, né? Quer dizer, para criar esses fluxos. Olha que coisa engraçada. A gente teve na Colômbia, agora, são 10 anos de pacificação, né, em algumas comunidades lá. É um fenômeno diferente e tal, mas aconteceu e aí, uma das coisas que a gente questionou lá é como é que como é que era justamente esse fluxo, como é que era essa relação da cidade. Não existe isso. As pessoas não vêm aqui para... Vêm assim, vocês que são turistas, que vêm conhecer e tal, mas a cidade não frequenta as comunidades, mesmo pacificadas. E nisso o Rio é outra história, né? Quer dizer, a gente, na verdade, nós somos como cidadãos, como pessoas, né? Como caráter, sei lá, como jeito, essa mistura danada, né? Dos subúrbios do Rio, das comunidades do Rio, dali que nasce boa parte da criatividade dessa cidade, a manifestação cultural talvez das mais importantes do Brasil, que é o samba, e por aí vai. Quer dizer, lá não acontecia. Foi o que a gente perguntou, a gente ficou espantado, mas não vem, não, aqui não, pera, aqui está legal aqui para a gente viver, bacana, tem uma ideia sensacional, e realmente sensacional, mas não, o que é isso? Os caras nem entenderam a pergunta. Esse fluxo, essa integração que a gente tem, e que você valorizou, valorizou muito na sua intervenção, ela não acontece. Isso é um capital que a gente tem aqui importantíssimo, né, em termos de economia criativa e em termos de a economia criativa versus a sustentabilidade dessa cidade. Bom, gente, para variar, a gente está atrasado, né, quer dizer, mas a gente cumpriu aqui, nós cumprimos o horário na apresentação. Vamos abrir para algumas perguntas. Quem gostaria? Ninguém? Vamos lá. Está indo aí, ó. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Bruno Dalboni, eu estou fazendo um trabalho final da FGV só sobre economia criativa, e são 2 perguntas, um para o Animamundi e outro para o pessoal do circo. Segundo Animamundi, as oficinas são interessantíssimas. A gente esteve lá na última, e uma questão que era muito abordada assim, é que as pessoas gostavam de fazer, só que qualificar, criar mão de obra é muito caro. As pessoas estavam dizendo que, não sei se você conhece algum tipo de política, mas que fazer os cursos ou se tornar um profissional era muito caro. E isso dificultava muito as pessoas que gostavam daquilo. E para o do circo, assim, a nova forma, tem uma pessoa até na nossa equipe fazendo um trabalho sobre circo. O Circo de Solé atrapalhou muito aquelas famílias circenses que faziam aquele circo do palhaço,
ou da mulher, com problema com os animais que retiraram, o circo caiu mais ainda. Quais as formas que vocês vêm encontrando para driblar com isso? Tem dificuldade? As pessoas sempre vão esperando alguma coisa meio Circo de Solé? Bom, a primeira pergunta, né? Assim, se você quiser ser um Carlos Saldanha, dirigir um longa-metragem na indústria, realmente você tem que investir. Ele fez isso, ele investiu, foi para o exterior e estudou. Mas para fazer animação, essa formação, ela sempre aconteceu de um jeito espontâneo, sempre foi uma coisa que começa com autodidatismo mesmo, adolescente fuçando computador ou câmeras e vai construindo o seu caminho. Mas existem formas estruturadas de passar esse conhecimento. A gente incentivou, várias discussões surgiram nas edições do festival que estão aí frutificando. Tem cursos no Senai, né? Tem um movimento bem grande de várias secretarias de estruturar cursos de animação, mas esse é um processo lento. Nós, no Animamundi, temos um projeto super, que assim, eu pessoalmente estou muito envolvido e muito realizado com ele, que é o Anima Escola, que é um projeto de formação de professores da rede pública, que a gente já faz há 10 anos com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, e que, naturalmente, também está criando polos de formação, de experimentação, não só para profissionais, né? Aliás, o foco não é profissional, o foco é a linguagem da animação potencializando a educação. Você poder usar a linguagem visual, poder fazer um filme de animação dentro da sala de aula. A gente tem um software livre, que é o Moan, que é gratuito, que a IBM ajudou a gente a desenvolver. Então, são várias iniciativas acontecendo. Tem universidades, eu dou aula de animação na PUC, não é uma faculdade pública, mas tenho várias pessoas se formando, fazendo mestrados para se qualificar para ser professor, também em universidades públicas. Quer dizer, isso está acontecendo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que estava na minha cabeça, é que tem também uma vocação brasileira para a animação, que ela é bem particular e que o Animamundi ajudou a evidenciar isso. Porque a gente fala de indústria da animação, ela só existe mesmo em 2 países no mundo, nos Estados Unidos e no Japão. São 2 indústrias completamente distintas. Você tem o anime japonês, que é uma forma totalmente diferente de fazer animação, e os Estados Unidos, que a gente conhece bem, que são, hoje em dia, só animação 3D, né? Indústria só nesses 2 países. O resto são coproduções internacionais, são misturas, né? São produtos, entre aspas, de vira-lata, porque são misturas de tendências. E a gente tem os países satélites, tem os países emergentes, Índia, Coreia, que trabalharam muito tempo fazendo como pura mão de obra para essas produções estrangeiras. E que tem muita dificuldade, que estão tentando, a Coreia principalmente está conseguindo assim, ter um braço autoral, conseguir fazer, através de investimento em educação. Todo mundo sabe que a Coreia investe muito em educação. Então, na parte da animação, isso reflete também. Tem escolas, eles mandam centenas de filmes para a gente no Animamundi. A gente assiste 200, 300 filmes de coreanos, os mais malucos possíveis, mas cada vez vem coisa melhor. E coisa assim que a gente vê a cultura coreana refletida ali. A gente entende o que o coreano pensa. O Brasil ele tem essa vocação desde o início. Assim, a gente tem muitos criadores aqui. Aqui, eu acho que nenhum brasileiro teria paciência de fazer um estudo de animação só para prestar serviço. Isso até acontece, tem algumas produtoras que fazem isso, mas elas têm sempre um produto próprio, paralelo. Então, é uma indústria eminentemente criativa. A vocação brasileira é essa. E isso acontece com isso que você está falando, com formação, investimento em formação. Bom, olha, eu particularmente não tenho nenhum problema com o Soleil. O Soleil é uma mega empresa do entretenimento, né, que quando chega no Brasil, quando chega em qualquer lugar, coloca essa palavra circo em valor. Assim, como é que você trabalha a partir desse valor que ele ajuda a agregar a linguagem quando ele passa por qualquer lugar, e quando ele passa pelo Brasil ocorre o mesmo. Não é uma referência para mim de empreendimento, eu nem poderia chegar ali, não tenho essa capacidade ainda, não sei, né? É claro que a questão dos animais
ela foi uma questão que ajudou um pouco a reduzir a capacidade da sustentabilidade econômica do empreendimento circense, eu não tenho dúvida, né? Agora, isso faz parte de um conjunto de irresponsabilidades do Estado brasileiro em relação às artes, né? Uma delas o Estado brasileiro até hoje não evoluiu, embora tenha evoluído nos últimos 10 anos no investimento cultural, não evoluiu com a formação, por exemplo, de mão de obra para qualquer área, no campo artístico, no campo da expressão. No circo é uma delas. Você tem uma Escola Nacional de Circo, que existe há 25 anos, e não ter se realizado como um projeto pedagógico de escola profissionalizante, sob a chancela do Estado, isso é um absurdo, demonstra a incompetência do Estado brasileiro ainda para lidar com essa questão, embora a gente está vivendo um momento bom, né, para tudo isso, para a formação de competência criativa e para os empreendimentos criativos, para o desenvolvimento de empreendimentos criativos. Surgiu agora o plano que a Cláudia apresentou até no seminário do SEBRAE, que eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que disputar, porque o plano foi apresentado pelo Ministério no Gabinete Civil, e ele pode parar lá porque o cara da Fazenda vai olhar aí, não quero saber disso não, minha prioridade é outra. Então, cabe à sociedade civil batalhar por isso. Uma outra coisa que eu acho que contribuiu e viabiliza muito o empreendimento circense, eu estou vivendo agora, eu saí ontem 1h da manhã da Cidade de Deus. Estava lá ontem 1h da manhã vendo a montagem da lona. Você vê o que é o Estado. E quando eu falo do Estado, o Estado, né, como gestor de uma série de coisas. Para você montar uma lona, isso deve ter acontecido com essa estrutura. Você só pode montar uma estrutura se o bombeiro te autoriza, certo? É óbvio, tem que ser assim, o bombeiro tem que ver, engenharia, parará. Mas o bombeiro só te autoriza se você tiver um nadopor da delegacia. O problema é que a delegacia só te dá um nadopor se você tiver autorização do bombeiro. Quem resolve essa merda? Entendeu? Assim, é isso. Então, são essas coisas que eu acho que esse é o principal gargalo. Eu acho que assim, criatividade a gente tem, capacidade inventiva a gente tem, a sociedade brasileira, a sociedade carioca tem uma capacidade de produzir e realizar coisas muito bacanas, né? Mas assim, não depende só da prefeitura ou do governo do Estado. Nós estamos falando, inclusive, mais até de legislação fiscal, nacional, bababá. Hoje, o grande gargalo nosso para o desenvolvimento das cidades criativas, dos empreendimentos criativos, como é que o Estado brasileiro entende a exceção e a possibilidade disso produzir um novo modelo de desenvolvimento econômico, social, sustentável e cria um arcabouço jurídico que regulamente a atividade produtiva em nosso campo. Esse é o papo, essa é a defesa, fazer como fizeram com a Copa. Não tem legislação que excetua a Copa de licitação, de escambau, de bababá, porque tem que fazer, produzir um novo modelo de desenvolvimento, que seja sustentável do ponto de vista ambiental, que seja sustentável do ponto de vista social, que produza a inclusão. Está todo mundo aqui, em todas as falas apareceram isso. Quer dizer, o que a gente faz, de certa maneira, bota mais gente para dentro. Né? Esse é o desafio, não é o Brasil sem pobreza, é o Brasil, como é o slogan, mas enfim, o Brasil sem pobreza é o Brasil que distribui a sua riqueza, pô. Distribuir riqueza é reconhecer a gente produtivo e potencializar a produção das massas. Então, a gente precisa disputar uma estrutura. Acho que o SEBRAE e a Firjan são instituições que podem liderar, inclusive, isso, que é criar um marco regulatório específico para a atividade produtiva no campo da criatividade. Do contrário, esses nossos debates serão lindos, maravilhosos. Daqui a 20 anos, como aconteceu há 20 anos atrás na Rio 92, a gente vai estar apresentando coisas legais. O Festival de Circo terá alcançado a sua 10ª edição, mas aí eu ainda vou continuar aqui, subindo no caixote, falando dessas coisas, e aí a gente não cumpriu o papel que a economia criativa pode cumprir. Né? Pessoal, tem uma péssima notícia, porque a produção disse que eu tenho que acabar com a mesa, que já estão atrasados, porque depois haverá outras atividades. Eu tenho que ser mediado? Você tem um mediador para você. Pois é. Então, assim, nós vamos ter que encerrar, não vou nem poder abrir para perguntas assim, mas como não vou abrir para perguntas, eu abro para cada um de vocês. Acho que para o Perini não vou abrir, não. Eu já fiz um discurso aqui, tem eleição esse ano para vereador. Estou brincando, ele está mais do que correto. A gente conversou muito sobre isso num seminário que o SEBRAE fez sobre economia criativa, mas queria abrir para você,
para a Cília ou para o Marcos falarem o que, assim, dar uma encerrada aqui. Não, só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre os nossos eventos, que não tem o mesmo alcance que os dois eventos, né, tanto de circo quanto de animação, porque são abertos ao público. É uma vontade também da Luminosidade fazer com que o Fashion Rio ocupe mais espaços da cidade e que possa, como São Paulo Fashion Week, onde as exposições permanecem na Bienal, que a gente possa levar esse conteúdo cultural que a gente apresenta durante os eventos, que a gente possa estender isso para outros espaços da cidade. Que a gente espera também que o movimento Hotspot possa viabilizar justamente a inserção de novos talentos no mercado, em todos os segmentos da economia criativa, que é o nosso desejo mesmo, não só identificar esses talentos, mas ajudá-los a entrar para o mercado efetivamente, como a gente fez com o início do Hotspot 9 anos atrás, onde a gente revelou, por exemplo, o Dudu Bertolini da Neon, e que está aí fazendo muito sucesso hoje. Então, é só isso. Obrigada.